Mateus capítulo 14, versículos de 23 e seguintes. Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Palavra da salvação. Jesus subiu ao monte para orar. A noite chegou. A barca, porém, ou seja, já saiu do porto e já estava longe do seu porto seguro. Ela era agitada pelas ondas, o vento era contrário. A barca dos apóstolos estava balançando. Ah, meus irmãos, como isso é parecido com a nossa vida. Demais. Sempre que nos afastamos da terra firme, nós estamos rumo à próxima fase. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. Porque chegou o tempo de dar novos passos. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. Chegou o tempo de dar novos passos. É isso que o Senhor tem para nós, profeticamente. Escreva isso. É tempo de dar novos passos. E agora? O que será de mim? E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar novos passos. E para dar novos passos, nós precisamos nos afastar do porto seguro. Nós precisamos nos afastar da terra firme, numa próxima fase. E sempre que fizermos isso, nós seremos provados pelos ventos contrários. Crescer dói. Sabe, subir de nível dói. E dói no sentido de prova, não no sentido de tentação, no sentido de prova. Será que você está capaz de ir para a próxima fase? Será que você está apto a ir para a próxima fase? Ah, todo mundo quer. Eu pergunto, quem quer crescer? Você quer crescer? As pessoas dizem, eu quero crescer. Você quer ir para a próxima fase? Eu quero ir para a próxima fase. Esse querer é uma coisa. Aí quando a pessoa é provada, não vai. Quando você é provado, foi reprovado. Aí depois fica, meu Deus, eu não sei por que eu faço, eu me esforço, eu trabalho, eu corro e eu não vejo o resultado. Exatamente, porque você não foi aprovado. Conversava com uma pessoa esses dias, aconselhando, e eu dizia isso. Olha, sabe por que você não foi para a próxima fase? Porque na aprovação, você não foi aprovado. Não está apto para a próxima fase. Geraldinho, é verdade. A pessoa reconhecia para mim. O que eu faço? Eu digo, se prepare. Esteja apto, porque você vai ser provado de novo. Não é porque você não conseguiu ser aprovado da primeira vez, faça a segunda. Eu disse, é igual um teste, um vestibular, um concurso, entendeu? Não foi aprovado de primeira, vai ser de segunda, de terceira. Então, uma coisa que eu preciso entender é que os ventos contrários, eles sempre vão existir quando eu sair daqui para acolá. Assim como na barca dos apóstolos, que já longe da terra era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E o que é esse vento contrário, Geraldinho? São situações que se levantam para nos contrariar. O vento era contrário ao destino dos apóstolos. Toda vida que você quiser ir para a próxima fase, vai vir um monte de coisa para lhe contrariar. Por isso que eu costumo dizer, não tenha medo das contrariedades. Por quê? Porque são situações que se levantam para nos contrariar e faz parte do sair daqui para acolá. De ir para a próxima fase, de subir de nível, você vai ser contrariado. Quer subir de nível? Vai ser contrariado. Quer subir de nível? Sempre será contrariado. O que tem te contrariado? Pessoas? Vai aparecer gente para contrariar a gente. Vai aparecer situações naturais que vão lhe contrariar. No caso dos apóstolos, era uma situação natural, que era um vento. Pegou? Situação natural. Vai aparecer uma situação natural para te contrariar. Vai aparecer uma enfermidade para contrariar. Vai aparecer uma crise para contrariar você. Qual dessas aí é o vento contrário que chegou para você? Mas não são só essas, são várias outras coisas que vêm para nos contrariar. A contrariedade, ela leva à agitação. E quando ampliada, leva ao medo. E depois, a próxima fase é desespero. Pega essa palavra. Saiba lidar
Escute, tem gente que não sabe ser contrariado. Saiba lidar com as contrariedades. Pois a contrariedade leva à agitação. E quando ampliada, leva ao medo. E se você permanecer no medo, você vai chegar ao desespero. E isso é um problema. Porque quando estamos assim, nós nos fragilizamos. Nós começamos a ver fantasmas. A gente começa a ver situação que não existe. A gente vê coisa que não existe. A gente olha para as pessoas que estão falando de mim. A gente olha para as coisas assim, está sendo contra mim. Ah, não sei o que, vai acontecer isso. Ou seja, a gente começa a ficar negativo, a gente começa a ver coisa, a gente começa a ver, literalmente, a ver fantasmas. Ei, amado, ei, amada, ei, escolhido, escolhida de Deus, cuidado. Os apóstolos também, quando foram contrariados pelo vento, eles começaram a ver fantasmas. Cuidado com o que você está vendo. Senão você começa a ampliar na sua mente, no seu olhar, o tamanho do teu problema. Tem muita gente que não é que seu problema seja tão grande, mas o seu olhar está imenso para o problema. E você olha como com uma lupa, você olha com uma lente de aumento e diz, olha o tamanho desse problema. E aí começa a ver fantasmas. Você começa, na verdade, ei, tira a lupa. Eita, nem era tão grande, não é? É verdade. A forma como que você olha para as suas contrariedades é que vão dizer o tamanho delas na sua vida. Tem gente que olha com um olhar excessivo, olha com lentes de aumento. E pelo fato de você olhar com as lentes de aumento, você diz, essa contrariedade é maior do que eu. Nunca a contrariedade vai ser maior do que você, amado. Nunca a contrariedade vai ser maior do que você. Ultrapasse, comece a ver essa contrariedade. Pare de ver fantasmas na sua contrariedade. Você vai vencer. Você vai ultrapassar essa contrariedade. Amém? Toma posse. Mateus 14, versículo 25. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Eu dizia para vocês que a contrariedade leva à agitação e quando ampliada leva ao medo e mais ainda leva ao desespero. E quando estamos assim, desesperados, fragilizados, nós começamos a ver fantasmas. Ei, é uma sensação de que cada vez vai piorar mais. Cada vez vai piorar, vai ficar pior, vai ficar pior, vai ficar pior. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de acolher a solução. Nós perdemos a oportunidade de acolher a solução do problema para focar nos fantasmas que nós estamos vendo. Meus irmãos e minhas irmãs, o grande problema é a perca do foco na solução. Nós olhamos para o problema e não para a solução do problema. Ei, muitas vezes você tem olhado, o teu foco tem estado no problema. Não está errado. O seu foco precisa estar na solução do problema. Repito, ei, você que tem olhado excessivamente para o problema, você que tem colocado lentes de aumento sobre o seu problema, você está errado. Mas, Geraldinho, eu tenho que olhar para o meu problema. Não, você tem que olhar para a solução do seu problema. E quando eu olho excessivamente para o problema e não para a solução, eu perco as oportunidades que surgem no meio do caminho. Porque no meio do caminho, muitas oportunidades e muitas providências te alcançarão. Exatamente para que você resolva aquele problema. Mas se você só olha para o problema, você não está vendo nenhuma das oportunidades. E a chance de sair desse problema, a chance de vencer vai passar por ti e você não vai notar. Por isso, coragem, acorda, não tenha medo. É o que Jesus diz. Olha para a solução do problema. Essa sensação de que cada vez vai ficar pior, a gente perde a oportunidade de acolher a solução do problema para focar nos fantasmas. O grande problema que eu dizia é a perda do foco da solução. Olha o que aconteceu. Jesus veio até os discípulos, andando pelo mar. Mas eles não viram Jesus. Eles o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados. Lembra? Contrariedade leva ao medo, ao desespero. Foi o que aconteceu com eles. Estavam contrariados pelo vento, e aí ficaram com medo e entraram em desespero. Jesus era a solução.
Mas eles não conseguiram ver a solução. Eles conseguiram ver o problema. Eles não conseguiram ver a solução. Viram o problema. É desse jeito. Às vezes Deus vai mandar a providência, ou Ele mesmo vai vir e você não vai ver. Vai ver um fantasma. Eu preciso mudar o meu olhar. Eu preciso enxergar diferente. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Você precisa enxergar diferente. Então Pedro, no versículo, Jesus vem dizer uma palavra muito forte, que é o quê? Coragem. Por que Jesus diz? Sou eu, não tenhas medo. Geraldinho, se eu estou sendo contrariado, se eu cheguei ao ponto de ficar agitado, e essa agitação me trouxe medo e desespero, eu preciso vencer isso com uma coisa chamada coragem. E a coragem vem pela fé. Jesus deixa bem claro, coragem sou eu. Não tenhas medo. Pegou a palavra? Quando eu tenho fé, meu medo é dominado. Não é que você não vai ter mais medo, mas você vai dominar o seu medo. Entende? Domine o medo pela sua fé, que vai te encher de coragem. Jesus está dizendo, coragem, sou eu, não tenhas medo. Jesus está no teu barco que está balançando. Jesus está contigo nessa contrariedade. Jesus está contigo nessa situação que você está enfrentando. Você não está só. Você não está só nessa batalha. Jesus está contigo. Escreva nos comentários, diga, Jesus está comigo. Versículo 28. Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Palavra da salvação. Ao invés de pedir ajuda a Jesus, eles questionam, se és tu... Lembra a frase de Jesus? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Olha qual é a primeira atitude deles, não é de fé, é de dúvida. Eu quero dizer para ti, sua primeira atitude é de dúvida? Não, mude. Sua primeira atitude precisa ser a atitude de fé. Eles ainda pedem prova, se és tu. Nossa vida é assim. Nesse momento a solução é caminhar, a solução é caminhar com Jesus sobre as águas. Nos momentos mais difíceis, nós precisamos ter a atitude de caminhar com Jesus sobre as águas e não de ter medo. Ah, Senhor, mas é um novo projeto. E agora? Caminhe sobre as águas. Tem certos momentos que nós vamos precisar caminhar sobre as águas. E o que é isso? Eu vou precisar exatamente utilizar a fé. Não a fé da dúvida, mas a fé da certeza. Jesus está comigo. Eu vou. Como é que vai ser? Não sei. Mas eu vou. Mas será que vai dar certo? Não sei. Presta atenção. Tem muita gente que dá vários passos de fé em pessoas, no nada, numa paixão. Ah, eu tenho medo de me entregar por Jesus, de ir com fé e não sei o quê. Aí se apaixona e destrói a vida todinha. Aí você, por uma pessoa sem noção, você teve coragem de deixar tudo. Deixou os pais, deixou a família. Não é assim não, a verdade é essa. Aí deixou os amigos, deixou a cidade. Aí foi, eu tô dizendo isso porque eu atendi a moça. A pessoa foi embora, você foi para São Paulo, para algum lugar, para outra cidade com essa pessoa. Eu vim aqui, Geraldinho, por causa de um namorado e não era nada do que eu pensava. Estou sofrendo. O que é que eu faço? Eu disse, vá embora, vá para sua casa. As pessoas, às vezes, têm coragem de mudar a sua vida por causa de uma paixão. Inclusive, normalmente por uma pessoa sempre muito errada, não estou dizendo que vai ser, mas normalmente por uma pessoa muito errada que vai fazer sofrer. Aí, Jesus está te dizendo, para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua vitória, para a tua prosperidade, coragem, não tenha medo, sou eu, não tenha medo. Aí você, não sei, porque se não der certo, se não for do jeito que eu estou pensando, eita, e se?
Amado, amada, tem momentos que nós vamos precisar caminhar sobre as águas, mas caminhar sobre as águas com Jesus é muito melhor do que andar numa pista de corrida sem Jesus. Pode caminhar. E se eu afundar, Geraldinho, vai acontecer. Não quer dizer que não aconteceu não, porque aconteceu com Pedro. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo de novo, começou a afundar. Senhor, salva-me. O Senhor estendeu a mão. Meu irmão, minha irmã, você vai cair. Cair, o que é que eu faço? Clama, Senhor, salva-me. Pedro já sabia. Andou nas águas, caiu. O Senhor salvou. O segredo é confiar nele. Quando confiamos, ele entra no barco, o vento se acalma. Coragem vence o medo e a confiança acalma a tempestade. Coragem vence o medo e a confiança acalma a tempestade. Então eu te digo, coragem combatente. Força! Confia no Senhor, que essa tempestade vai ser acalmada, que essa contrariedade vai ser acalmada na sua vida.